Olá, meu nome é Iraída de Souza Pereira, eu sou graduanda da licenciatura em Ciências Sociais pela UFRB. Integro também o grupo de pesquisa e extensão Áfricas nas Artes, coordenado pela professora Emi Coit. Atualmente, faço parte da trilha PIBIC Voluntário. Nesse vídeo, eu gostaria de apresentar um pouco sobre uma pesquisa que eu denomino de ensaio sobre o traduzir, compartilhando o processo de tradução dos textos Histories of the Tribal and the Modern, de 1988, do antropólogo James Clifford, e em elogio à metonímia, os conceitos de tradição e criatividade na transmissão da arte iorubá através do tempo e espaço, do professor Olabi Iyai, de 1993. Esses são textos muito importantes para o campo da história das artes do continente africano, e são textos que muitas vezes não têm um acesso tão facilitado devido à barreira do idioma. Então, pensando nisso, eu me dediquei à tradução do inglês para o português desses textos, e no final fiz uma espécie de ensaio propondo alguns pontos de articulação entre os textos mencionados, mas também com outros textos trabalhados no grupo de pesquisa Áfricas nas Artes, né, e dialogando especialmente com a ideia de tradutor Indoque, o tradutor feiticeiro, do Tigana Santana. Então, o texto do professor Yai, que é um grande especialista em literatura, línguas africanas, que deixou muitas contribuições para esse campo da cultura das diásporas africanas, ele versa um pouco sobre algumas problemáticas que surgiram a partir da incorporação das artes africanas nos sistemas de arte, né? Então, esse autor convida os estudantes da arte urbana do Ocidente a reexaminar, questionar e abandonar certas atitudes, suposições e conceitos que são aparentemente fundamentais para as disciplinas ocidentais, mas que carregam consigo muitos problemas. Então, uma ideia central do texto é justamente os conceitos de Oriki e Itan, que possuem várias dimensões, sem os quais não se pode compreender praticamente nenhum aspecto da cultura iorubá e que normalmente são dimensões que não são levadas em consideração pelos historiadores da arte, né? Então ele questiona muito algumas ideias que aparentemente são dicotômicas para o Ocidente, mas que podem tranquilamente conviver e se retroalimentar nas concepções iorubás, como, por exemplo, essa oposição binária do ponto de vista ocidental de tradição e criatividade, né? Então ele pontua, por exemplo, que a inovação ela está implícita na ideia iorubá de tradição, e isso desafia a lógica do pensamento ocidental para com essas artes. O segundo texto, do professor James Clifford, Histórias do Tribal e do Moderno, vai problematizar uma exposição que aconteceu na cidade de Nova York, no MoMA, chamada Primitivismo na Arte do século XX, Afinidade entre o Tribal e o Moderno. Essa exibição do MoMA, ela também retrata esse momento em que objetos não ocidentais são elevados à categoria de arte, né? E que são redefinidos de forma importante, mas que muitas vezes os paradigmas da colonialidade, os paradigmas de subordinação ainda são perpetuados, de maneira que o centro ainda continue sendo, a medida e os parâmetros ainda continuem sendo ocidentais e eurocêntricos, né? Então, no fim, essa exposição, que supostamente deveria demonstrar afinidades entre o tribal e o moderno, na verdade, demonstra nada mais, segundo o autor, do que o desejo inquieto e o poder do moderno ocidental de coletar o mundo. A partir desses dois textos, então, eu proponho esse ensaio livre sobre o traduzir, uma experiência de metatradução, em que eu dialogo com os textos já mencionados, mas também proponho esse diálogo com a ideia de tradutor feiticeiro e de tradução negra de Tigana Santana, bem como também uma tiragem de tarô reflexiva sobre o próprio processo de traduzir, suas dimensões, seus desafios e suas potências também. Então, é isso, é esse o trabalho, e espero que tenha ficado nítida a ideia aqui compartilhada.